Fala galera do nono ano, beleza? Olha só, hoje nós vamos para a nossa quarta aula, tá? Das nossas aulas progressivas que nós fizemos sobre corpo, saúde e nutrição. Hoje nós vamos estar falando sobre ganhando e gastando energia. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Até o momento a gente estudou que o ganho de energia corporal que acontece por meio da ingestão. Então até hoje nós estudamos o seguinte: o ganho de energia corporal vai ser o quê? Quando eu consumo algum alimento, eu consumi um alimento, eu tenho um ganho de energia corporal. O gasto calórico varia de pessoa para pessoa, pois depende do biotipo, do metabolismo e da genética de cada um. Lógico, tem gente que tem um metabolismo, tem um gasto calórico, tem uma genética muito diferente. É o que a gente falou na aula passada. Tem gente que come e não engorda. Agora tem gente que come pouca coisa e daqui a pouco tu olha a pessoa está engordando. Por quê? Genética. Biotipo, metabolismo. Talvez o metabolismo daquela pessoa que come e não engorda é um metabolismo mais acelerado, então ele gasta mais energia. A do outro já não gasta tanto, então esse tem um grande problema. Um indivíduo, em relação ao outro, pode gastar uma quantidade diferente de calorias ao realizar um exercício físico, como a caminhada, conforme a intensidade e o tempo gasto. Então, não é porque eu vou fazer caminhada e você vai fazer caminhada que a minha forma de gastar a energia, de gastar caloria, vai ser a mesma que a sua. Vai depender muito da intensidade daquela caminhada e do tempo gasto naquela caminhada. Quanto mais tempo e mais intensidade eu coloco no exercício que eu estou fazendo, mais calorias eu vou gastar. Quanto menos intensidade eu coloco e menos tempo eu coloco para fazer o exercício, menos calorias vai ser gasto. Então vai depender muito da intensidade e do tempo gasto para fazer aquele exercício, para você saber quanto que você vai ter gasto de calorias. Só para vocês terem uma noção, eu vou passar esse quadro que eu vou falar aqui agora para vocês, lá na prática para vocês verem, na aula para vocês verem. Mas esse quadro é o seguinte: gasto calórico por hora, multiplicado por sua massa. Então vamos lá. Atividade, o andar. Quando você anda, você tem um gasto calórico por hora de 2,86. Então, cada quilômetro que você, cada hora que você faz, você tem esse 2,86. Só que se você colocar como indivíduo, eu vou colocar tudo como individual, tá? O andar, você num andar de uma hora de caminhada, você tem 117,88 calorias gastas. Isso em baixa intensidade. Se você aumenta a intensidade, se você aumenta o tempo, você vai ter mais calorias gastas. Certo? Ninguém vai caminhar somente uma hora. Ou 1 quilômetro. O cara vai caminhar muito mais do que isso. Então, são 2,86 por quilômetro. A cada quilômetro que você caminha, a cada hora, a cada quilômetro que você caminha, principalmente quilômetro que você caminha, você gasta 2,86 calorias. Se você botar isso no indivíduo, vai dar 117,88 calorias. Então, se eu caminho muito mais do que isso, muito mais do que 1 quilômetro, eu vou estar gastando muito mais calorias. Isso num andar normal. Eu estou andando normal, igual eu ando na rua. Eu andando na rua, eu gasto isso de calorias, tá? 117,88 calorias. Andando normal. Um andar depressa faz com que eu gaste 176,42 calorias. Então, só de eu andar mais rápido, eu aumento o meu nível de calorias a serem gastas. Um cantar, a partir do momento que eu canto, eu estou cantando, a cada momento, a cada hora que eu estou cantando, a cada tempo que eu estou cantando, eu estou gastando 71,72 calorias. Pô, ele até cantando eu gasto? Sim. Agora, olha o correr. O correr, a cada hora que eu corro, eu gasto 335,53 calorias. Quando eu durmo, William, quando eu durmo eu gasto caloria? Sim, quando você dorme você gasta, a cada hora que você está dormindo, você gasta 38,33 calorias. William, se eu lavar roupa, minha mãe está me pedindo para lavar roupa, eu gasto caloria lavando roupa? Sim, eu gasto 84,91 calorias. Até lendo, você gasta calorias. A partir do momento que você está lendo, você gasta 61,83 calorias. Você sabia? Suar não é sinônimo de queima de calorias. Então, engana-se quem pensa que é só porque eu estou suando eu estou queimando caloria. Não.
Popularmente, algumas pessoas recomendam correr com bastante blusas, correr com bastantes blusas, ou até mesmo com um plástico por baixo da roupa, pois acreditam que quanto mais transpirarem, maior será a queima de gordura. Então, engana-se quem pensa que, pô, eu vou correr na rua debaixo do sol quente, pô, vou correr com um monte de blusa, porque aí eu vou queimar, vou suar mais, vou queimar mais caloria. Cara, tu só está se prejudicando. Só está se fazendo tu perder muito mais sais minerais do que você deveria perder para que você possa fazer exercício. Isso aí não vale de nada. Vou correr com um plástico amarrado na cintura porque eu vou queimar mais caloria abdominal, vou perder a gordurinha da barriga mais fácil. Mentira, tu não vai fazer isso. Só vai correr com aquele negócio de te prender aqui na barriga, mais nada, não vai adiantar nada. Entretanto, suar não emagrece. Perdem-se apenas águas e sais minerais, é o que eu falei. O suar só faz você perder água e sais minerais, que são essenciais para a vida e devem ser repostos com urgência. Então o que vai acontecer? Tu vai correr com um monte de blusa na rua, quando tu chegar em casa, tu vai ter que repor a água e sais minerais que estão ali. Não adiantou nada, entendeu? Então o suor não é sinônimo de queima de calorias. Depois de uma sauna, por exemplo, observa-se uma redução da massa corporal. Se você parar para pensar, vamos lá. Eu estou aqui um pouquinho acima do peso, vamos botar. Pô, vou fazer uma sauna. Quando tu sai da sauna, você consegue ver que você perdeu alguma coisa. O que tu perdeu? Água e sais minerais. A partir do momento que você ingere água, que o líquido perdido é reposto, a massa volta ao normal. Tu entendeu? Então, eu vou fazer 1 hora de sauna para eu emagrecer. Não adianta, porque quando você sair da sauna, você vai ter que repor aquela água. Você repondo, você vai voltar para o normal, para a massa normal que você já tinha. Por isso a ideia é realizar exercícios físicos com uma temperatura agradável, para obter maior rendimento em prol da saúde. Então não adianta, tem muita gente também que fala assim, vou correr debaixo do sol de meio-dia, porque aí eu vou suar mais e vou conseguir perder mais peso. Só vai se prejudicar. Isso não tem nada a ver. Entendeu? Às vezes é melhor você correr pela manhã ou correr à noite do que correr durante o sol de meio-dia. Porque de manhã o tempo está mais fresco, à noite o tempo também está mais fresco. Com isso você vai ter mais rendimento no que você está fazendo. É o que eu falei agora há pouco. Caloria eu vou perder quanto mais exercício eu fizer. Com mais intensidade eu fizer. Quanto mais tempo e mais intensidade eu faço no exercício, mais calorias eu perco. Mas calorias não quer dizer suor. Não é só porque eu estou suando que eu estou perdendo caloria. Isso não tem nada a ver. O suor é um fluido expelido pela pele, em virtude do sistema de termorregulação do corpo, necessário para que a temperatura corporal não suba a patamares prejudiciais à saúde. Então o que é o suor? O nosso corpo é igual uma panela de pressão. Se tu pegar a panela de pressão, colocar as coisas ali dentro e deixar ela começar a esquentar, depois de um certo tempo, o que acontece com a tampa dela? A tampa sobe e começa a expelir aquela fumaça. O que é aquela fumaça? A temperatura da panela chegou ao extremo. Então ela precisa que aquilo dali aconteça para que ela possa não ter algum problema e explodir. É a mesma coisa com o nosso corpo. O suor, essa coisa do suor, ele faz parte do sistema de termorregulação do corpo. É um termômetro do nosso corpo. Quando o corpo começa a sentir que ele está muito quente, está aquecido demais, e você começa a suar para isso, para que o teu corpo comece a transpirar e fazer com que aqueles patamares de temperatura corporal que estão lá dentro comecem a diminuir para que você não tenha nenhum problema de saúde. O líquido perdido precisa ser reposto para a manutenção das atividades vitais do corpo. Então o que eu perdi ali de suor, eu vou precisar repor. Eu vou beber água, o meu corpo vai pedir água, porque ele precisa que aquilo seja reposto para que continue esse processo. Nas práticas corporais realizadas nas aulas de educação física, cada aluno pode ter um gasto calórico diferente. É o que eu falei. Vai depender de quê? Da intensidade e da duração, ou da duração. Nas aulas de educação física, vai ter gente que é mais intenso fazendo a aula, gente que não é tanto intenso. Aquele cara que é mais intenso, ele vai perder mais calorias do que o cara que é um pouco menos intenso. Então, vai de pessoa para pessoa, a perda de calorias, o gasto de calorias. Esforço, aptidão física, biotipo, metabolismo, são alguns dos fatores que fazem com que o gasto não seja os mesmos. Então, vamos lá. O esforço. O cara que é mais intenso do que o outro, ele vai gastar mais.
aptidão física. O cara que está mais apto fisicamente para fazer aquela determinada atividade vai ser mais intenso e sendo mais intenso ele vai gastar mais calorias. Isso também vai depender muito do biotipo e do metabolismo de cada um. Vai ter gente que talvez o cara vai ser intenso pra caramba e o cara, aí tu olha no final lá, se tu faz a medição de calorias do cara, aquele cara gastou menos calorias do que o outro que foi menos intenso, porque o metabolismo daquele cara que é menos intenso é melhor. Então ele sendo melhor, pode ter certeza, ele vai gastar mais calorias. De todo modo, algumas tabelas fornecem números aproximados. A tabela de gasto calórico a seguir foi elaborada com base em uma pessoa de 60 quilos de massa corporal, realizando atividades e exercícios físicos em um tempo de 30 minutos. Então, olha só essa tabela. Uma pessoa de 60 quilos que realiza exercício durante 30 minutos, olha o que ele gasta. Tá? Jogando videogame, ele gasta 50 calorias. Jogando videogame. E se ele fizer aí uma hora, o tempo que ele vai, tipo assim, tá jogando uma hora, ele gasta 50 calorias. Andando a cavalo, ele gasta 81 calorias por hora. Alongando, ele gasta 90 calorias. Jogando vôlei, ele gasta 105 calorias. Andando de bicicleta, de bike, 126. Fazendo ginástica localizada, ele gasta 130. Jogando tênis, ele gasta 130. Fazendo hidroginástica, ele gasta 150. Musculação leve, ele gasta 160. Body pump, ele gasta 190. Jogando frescobol, ele gasta 190. Então, só para vocês terem uma noção. Ah, William, fico jogando frescobol na praia com meu amigo. Eu gasto caloria? Gasto. Eu posso gastar até 190 calorias jogando frescobol. Dançando, ele gasta 200 calorias. Fazendo ginástica aeróbica, ele gasta 200 calorias. Jogando futevôlei, ele gasta 200 calorias. Esgrima, 240 calorias. Escalando para um paredão, ele gasta 245 calorias. Bike ergométrica, que é aquela feita na academia, 250 calorias. Nadando crawl, ele gasta 255 calorias. Então engana-se quem acha, ah, eu vou nadar. Pô, nadar não gasto caloria não. Eu gasto 250 calorias, 255 calorias. Capoeira, 270. Andar acelerado, 276 calorias. Jogando basquete, 280 calorias. Então o cara que joga basquete, o cara vai lá e vai jogar basquete. Cada dia que ele joga um jogo, ele já está gastando 280 calorias no dia, naquele esporte que ele está fazendo. Jiu-jitsu, 280 calorias. O remar, 280. Judô, 285. Karatê, 290. Aí agora entra no final. Handball, o cara que joga handball e tem esse peso, ele gasta 300 calorias num jogo de handball. De futebol, ele gasta 330 calorias. E correndo 12 km. Então se um cara, vamos dar um exemplo. O cara gosta de correr 8 km indo, 6 km indo, 6 km voltando. No total dá quanto? 12 km. Sabe quantas calorias ele gasta? 445 calorias. Para um cálculo mais aproximado, existem algumas fórmulas. Entre elas, a de Hart-Bennett, que é uma das mais utilizadas. Ela estipula um total de calorias gastas por meio do metabolismo basal e dos exercícios físicos realizados. Will, o que é metabolismo basal? Metabolismo basal é a quantidade mínima de calorias necessárias para manter as funções vitais do organismo em repouso. Para calcular sua taxa de metabolismo basal é fácil. É só seguir essa fórmula. Quais são as fórmulas, William? Eu vou te mostrar lá na aula prática, na aula teórica, as fórmulas. Homem. Você vai fazer o quê? Taxa de metabolismo basal vai ser igual a 66 mais 13,7 vezes a massa em quilos. O que é a massa em quilos, William? Seu peso. Mais 5 vezes a altura em centímetros, que é a sua altura, menos 6,88 vezes a idade. Eu vou te mostrar essa coisa lá que tu vai entender. Como é que você calcula o que você gasta de energia, o que você tem de gasto calórico através do teu metabolismo basal. Isso para os homens. Para as mulheres é 655 mais 9,6 vezes a massa por quilo, mais 1,8 vezes a altura em centímetros, menos 4,7 vezes a idade. Dessa forma eu consigo calcular o meu metabolismo basal. Então vamos lá, um sedentário que faz pouco ou menos exercício, tu vai pegar a taxa de metabolismo basal e aí você vai criando. Agora, chegou a hora de comparar a quantidade de calorias que você ingere com a quantidade que gasta. Para calcular esse balanço energético, subtraia do seu consumo energético o valor do gasto energético total. Se o resultado
dessa operação for um balanço energético positivo, significa que a ingestão de calorias é maior do que o gasto. E nesse caso, doenças como obesidade podem ser desenvolvidas. De maneira oposta, se o balanço energético for negativo, significa que o gasto de calorias é maior do que a ingestão. Consequentemente, há perda de peso, o que em medidas extremas pode causar subnutrição. Então eu tenho que parar para pensar no seguinte: se o meu gasto calórico é menor do que o meu consumo, posso ter tendência lá no futuro a ter obesidade, porque eu vou estar engordando a cada momento, porque o meu corpo vai estar guardando caloria, guardando gordura localizada. Se o meu gasto calórico é muito menor do que, é muito maior do que eu consumo, muito maior mesmo do que eu consumo, eu posso entrar em subnutrição. O que eu preciso fazer? O balanço energético, o balanço de calorias. Eu tenho que, William, eu preciso para eu perder calorias, eu preciso gastar mais do que eu como, certo? Sim, mas não é absurdamente mais, é um pouco só mais do que você come. Com isso, você vai ter a perda de peso, mas de uma forma saudável. Portanto, a reorganização de exercícios físicos deve fazer parte de sua rotina, independentemente do resultado do balanço energético. O que varia a depender se o resultado for negativo ou positivo é a frequência e a intensidade com que os exercícios físicos devem ser realizados. Como eu falei lá na primeira aula, segundo a OMS, eu preciso fazer 150 minutos por semana de exercício físico. Então, se eu faço isso, eu estou dentro desse quadro. William, eu faço mais do que isso por semana. Melhor ainda. Uma das práticas corporais mais indicadas para manter o balanço energético em equilíbrio é andar de bicicleta. William, por quê? Porque o andar de bicicleta faz com que eu gaste muito mais calorias. Além de gastar calorias, melhora o condicionamento físico e fortalece a musculatura. É uma atividade geralmente desenvolvida ao ar livre, o que contribui para o meio ambiente, já que a bicicleta é um meio de transporte que não emite poluentes. Então é por esse motivo que andar de bicicleta é um exercício muito bom para a queima de calorias. Para mudar hábitos, passando a ter uma alimentação saudável e praticar exercícios, além de ter força de vontade e determinação, é preciso encontrar uma atividade agradável e prazerosa. Porque se eu faço uma atividade física que eu não gosto, uma hora ou outra eu vou desistir. Então eu preciso buscar uma atividade que eu goste para que eu possa fazer. Para quê? Para que aquilo seja prazeroso. Porque aí vai ser prazeroso eu ir sempre fazer atividade física, e aí com isso eu vou buscar aumentar essa história de mudar a minha alimentação para que eu consiga chegar ao corpo que eu quero. Práticas corporais como ciclismo, além de fazerem bem à saúde, promovem a socialização. Os ciclistas podem optar pela utilização de uma variedade de modelos, desde bicicletas simples até a speed, bicicleta de corrida que pode ser extremamente veloz. Então assim, o que eu quero que vocês entendam sobre essa parte do gasto de energia, do ganhando e gastando energia? Eu preciso entender que é o que a gente falou na aula passada. Boa alimentação saudável precisa estar junto com o exercício físico. Não adianta eu querer fazer isso tudo, entender esse negócio do metabolismo basal, entender que eu gasto tantas calorias em cada dessas atividades que eu faço, se a minha alimentação não é boa. Eu preciso também mudar a minha alimentação. Beleza? Então eu preciso entender que preciso ter uma alimentação saudável junto com o exercício físico. Com isso, eu vou conseguir chegar a esse lance do gasto de calorias. Beleza, galera? Então, beijo pra vocês. Até a próxima.